Quem está aqui na comunhão, uma coisa é reunião, uma coisa é ajuntamento, isso é uma coisa, comunhão é outra coisa. Comunhão é você ter em comum, mas ter em comum o quê? Eu estou falando de igreja, eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de ter em comum um quintal, eu não estou falando de ter em comum um carro, eu não estou falando de ter em comum um cartão de crédito, como o esposo e a esposa têm. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo que é eterno. Eu estou falando de valores celestiais, eu estou falando de libertação, eu estou falando de alegria da salvação, eu estou falando de dons espirituais, eu estou falando de revelação na palavra, eu estou falando de ministração de anjos, eu estou falando de alento, eu estou falando de cura, eu estou falando de consolo, eu estou falando de uma operação do Espírito Santo na vida de uma igreja. Isso é comunhão. Então a igreja não é só pastor que tem isso, não existe negócio de super pastor e pastor mais abençoado, não existe isso, meus irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. Ele tem filhos dedicados. Você pega os 12 apóstolos, quem eram os mais dedicados? Todos nós sabemos, todos eram apóstolos, mas Pedro, Tiago e João eram os mais dedicados. É por isso que ele chamava esses três para ir para o monte orar. Velai comigo. Pedro andou sobre as águas, seguiu o homem do cântaro d'água, preparai o cenáculo, porque aqueles que são mais dedicados, ele confia mais responsabilidades. Aqueles que são mais dedicados têm mais intimidade com ele. Aqueles que são dedicados têm mais experiência com eles. Ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos dedicados. Ele sabe quem são os pastores mais dedicados, ele sabe quem são as professoras mais dedicadas, ele sabe quem são o grupo de louvor, instrumentistas mais dedicados, ele sabe quem são os diáconos mais dedicados. Pastor nenhum tem instrumento para medir isso, mas ele tem. Ele tem, porque é o Espírito Santo que mede isso.